Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando sentimos o chamado de Deus, nosso propósito se torna maior do que nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Conforme nós vamos nos aproximando de Deus, cada vez mais Ele conquista espaço dentro do nosso coração. Então os nossos pensamentos são dele, os nossos sentimentos também são. E a nossa vida, ela começa a ter um propósito. Porque antes, tudo que nós fazíamos era buscar os nossos próprios interesses, tentar conquistar os nossos sonhos. E quando tudo dava errado, nós nos voltávamos para Deus, querendo orar e pedir algum tipo de consolo. Como se fosse a ausência de Deus o nosso fracasso, e não a escuridão que nós vivíamos. Então a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria, ela nos dá uma bagagem espiritual e nos torna adultos na fé. E assim nós conseguimos também ajudar outras pessoas a enxergarem as coisas. Tudo isso graças ao Espírito Santo e graças a Deus. E o nosso propósito é justamente esse: ajudar outras pessoas a despertarem para Cristo. Porque desse mundo ninguém vai levar nada. Todos os dias que você passou em claro, todas as pessoas que você brigou, tudo aquilo que você discutiu, tudo aquilo que você imagina ou deixa de imaginar, vai ser ressignificado ao longo do tempo. Se você parar para pensar, quando você era jovem, o que era importante para você? Quais eram os teus sonhos? Quais eram os teus objetivos? E depois disso, o que foi acontecendo? Depois que você conquistou tudo aquilo que você queria ao longo do tempo, será que ele tinha o mesmo significado? A pessoa que queria casar no começo, hoje já não quer mais se ver casado. A pessoa que queria ter um trabalho, hoje já não quer mais nem trabalhar. A pessoa que fez tudo, hoje não faz mais nada, e a gente transita pelos opostos. O valor das coisas depende do nosso interesse. Se eu quero, aquilo vale tudo. Se eu não quero, não vale nada. O nosso mérito não passa pela lembrança, não passa pela justiça, ele não passa por nada. É a lei do uso e desuso. Se eu preciso, eu guardo, se eu não preciso, eu descarto. Ou continuo ali cozinhando aquilo, né? Mas quem sabe eu possa precisar no futuro. Só que a forma que nós vivemos diz muito se Deus está perto ou longe do nosso coração. Mas a verdade é uma só. Quando Jesus ele entra na nossa vida, a nossa vida se molda em torno dele. Antes nós nos moldávamos em torno de pessoas, de ideias, de coisas. Hoje nós ajuntamos em volta de Cristo. Se a gente vai lá na palavra de Deus em Mateus 25, versículo 1 a 4 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então quem está conversando conosco aqui? Jesus. E o que ele está fazendo aqui? É uma parábola, que é uma comparação. Então Jesus sempre compara algo que eles conhecem com algo que eles não conhecem. E ele estava tentando explicar sobre o quê? Sobre o que era o reino de Deus. Nós falamos dele esses dias e o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Naquela época eles tinham uma tradição do casamento que é um pouco diferente da nossa. Então eles, muito em comum acordo, a família já dizia que eles iam se casar. Então mesmo antes deles consumarem o fato, eles já eram casados. E depois o que acontecia? O marido ia para a casa do pai e ia construir um quarto para eles poderem morar. Só que
Isso levava um tempo e a noiva não sabia quando o marido ia voltar. Então, nesse período que ele ficava afastado, ela ficava meio que se purificando. Então, ela guardava a lamparina, ela guardava o óleo e meio que ficava esperando o noivo voltar. E era uma tradição ele voltar à noite. Então, quando elas ouviam as trombetas, ela ouvia o anúncio que o noivo estava chegando, elas pegavam as lamparinas e iam lá para poder participar da festa que ele estava vindo junto com os amigos dele. E a celebração deles era assim. Então, coloca essa visual na mente. E é isso que a parábola que Jesus está comparando com nós. Só que não são só pessoas que estavam casando. São pessoas que têm sabedoria e pessoas que não têm sabedoria. E às vezes a gente olha as coisas e não enxerga o que está acontecendo. Esses dias nós falamos, se eu não me engano, foi ontem, sobre que comunhão pode haver entre as trevas e a luz. O resultado prático da vida dessas pessoas vai ser totalmente diferente. Por mais que elas sejam colocadas na mesma experiência, o resultado final da vida delas vai ser contrário. Então o que faz a experiência não é o que acontece, mas é o quanto a nossa mente está tomada pelo Senhor e o quanto nós aprendemos a obedecer aquilo que o Senhor coloca dentro da nossa mente. Porque todas as vezes que Jesus ele coloca um pensamento dentro de nós, o diabo vem e coloca outro. Então Deus ele pode alertar sobre uma coisa, e aí você para e pensa, não sei, pronto, parou, pensou, já não tem mais fé, já não tem mais certeza, porque fé é a certeza. E a certeza ela não passa pelo nosso crivo. E Jesus disse, naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Então vamos imaginar a cena. Já tiveram um contrato de compromisso. O que está dizendo? Já tiveram a conversão. Já tiveram um estado de busca. Já conheceram ao Senhor. Já viram que Deus é bom. Já confessaram os seus pecados. Já se batizaram, já conhece a igreja, já se fala evangélico, já se fala católico, já se fala da congregação, adventista, eles já se falam, só que ainda eles não se conhecem. Essa é a primeira etapa, porque o conhecimento vem através da onde? Do compromisso. E o compromisso é justamente a espera, é você poder obedecer, entre aspas, o Espírito Santo e aquilo que ele coloca na sua cabeça. Então as 10 moças, elas tinham a lamparina. Elas tinham. E sua palavra ela deixa muito bem claro. E elas saíram também para se encontrar com o noivo. Só que aqui tem o ponto. Elas não sabem a hora que o noivo vai chegar. Então elas estavam preparadas. Mas a questão é, por quanto tempo? Porque você sabe que uma lamparina ela usa um óleo. E quanto tempo essa lamparina ela poderia estar acesa? Se a gente pegar a palavra de Deus e sair vasculhando, qual a analogia ou qual palavra ou onde estaria na Bíblia para ela me falar assim, o que é essa lamparina? A lamparina é a palavra de Deus. O quanto da palavra de Deus você conhece? Se fosse tirado de você hoje a igreja, a Bíblia, o devocional, os louvores, o quanto da palavra de Deus você conhece? O quanto você conseguiria citar as Sagradas Escrituras? Nem que fosse o pensamento. O quanto você conseguiria contar da história de Jesus? O quanto você poderia falar de Cristo? Isso precisa estar dentro de nós. A palavra ela precisa estar no nosso pensamento. Enquanto uma pessoa fala, eu preciso pensar do que está na Bíblia. Se aquilo é daquele jeito ou não é. Se aquele pensamento vem de Deus ou se não vem, isso tem que estar em mim. E o Espírito Santo ele dá toda a luz e toda a clareza e toda a sabedoria que nós precisamos. Mas nós precisamos ter a lamparina para que o óleo possa ser colocado. Senão não adianta nada. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Eu gosto dessa passagem porque em algumas traduções eles chamam de nécia, em outras traduções eles chamam de imprudentes, nessa tradução eles chamam de ajuizadas ou não, ou insensatas, todas dizem a mesma coisa. Então nós temos 10 vidas, 5 são de um jeito e 5 são do outro. 5 são tolas, 5 são sábias. Agora imagina, de novo a gente fazendo o exercício. Se fosse 5 homens para um lado e 5 mulheres para o outro. O que iria acontecer aqui? Juntando tolo com sábio. Ia dar certo esse tipo de relação? Não. Porque ambos pensam diferente,
ambos acreditam diferente, ambos esperam diferente, e às vezes a gente acha que é só o corpo. Ah, eu encontrei o fulaninho dentro da igreja aqui, então esse é de Deus. Se você não consegue reconhecer o diabo na tua vida, como que você vai conseguir reconhecer o Deus na vida do outro? Será que tudo que eu faço está de acordo com a palavra? Será que tudo que eu faço, os meus sentimentos no final do dia, eles estão bons ou estão ruins? Ou algo fica me incomodando que eu não fiz direito? E quando esse algo incomoda, você obedece dizendo: olha, Senhor, eu não fiz certo, você me perdoa. O Senhor está pedindo para mim pedir desculpa, está pedindo para mim pedir perdão, eu vou lá pedir. Não, eu não vou porque já me fez algo. Você justifica uma ordem que Deus dá a você pelos teus pensamentos, fazendo aquilo que Deus coloca e diz que é o certo, para entrar em comunhão com Ele, ou não? Você é orgulhoso e acha que as pessoas não merecem o teu perdão, como se a tua vida significasse alguma coisa. Se você parar para pensar, a maior parte das pessoas não significa nada. Tanto que a maior parte dos homens que passam na tua vida, eles pegam só o prazer que você pode oferecer e joga lá, nem volta mais. Conversa uma vez, se mostra interessado, depois nem volta mais. A gente tem que voltar, sabe, para o lugar onde tem humildade, onde eu consigo reconhecer que a minha vida não tem valor, que eu estou vivendo sozinho. Sabe, eu tenho que reconhecer que às vezes esse boom que eu tento mostrar, que eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada, minha vida não acontece nada. Ela não tem nada de interessante. Por isso que você fica forçando situações para poder tirar uma foto e falar: olha como eu sou interessante. Não é. A nossa vida ela só tem sentido quando nós servimos a Jesus. Aí sim grandes coisas acontecem, não coisas para nós nos gabarmos das outras pessoas, mas coisas que estarão escritas no nosso livro da vida. 10 iam casar, 5 tolas, 5 sábias. A foto ia ser a mesma, tava todo mundo lá, bonitona, vestidinho. As moças, sem juízo, pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Você acha que Jesus ele não tinha falado, leva óleo? Ah não, eu acho que não precisa, ele não vai demorar. Quantas vezes Jesus ele não colocou dentro da tua cabeça pensamentos que você deveria fazer, mas você não fez, você não obedeceu, porque você queria mais, porque você achou que não merecia, porque você achou que seria diferente, porque você achou isso. A gente tem ideias e imaginações. Primeiro porque a gente compara a nossa vida com a vida dos outros, como se cada um não tivesse o teu chamado e o seu propósito. Então, porque um recebeu, eu tenho que receber igual, porque aconteceu na vida de um, tem que ser igual. E não tem que ser igual. Cada um tem a sua história. E não adianta eu justificar para Deus que porque o outro teve, eu tenho que ter. Isso não funciona. Isso não funciona. 5 simplesmente, eu já tenho a lamparina, eu vou, eu já tenho um noivo, eu vou, eu não preciso. E o que é o óleo aqui? Você já parou para pensar? Se a lamparina é a palavra, o que é o óleo? O óleo é o Espírito Santo, o óleo é a oração, o óleo é a comunhão, é servir ao Senhor, é se colocar na posição de servo. Não é só rotular. A lamparina é a igreja, você se rotula, mas você não tem o óleo, não tem a unção. Não tem nada, não tem nada. Tanto que se tivesse, não estava indo se tratar com pessoas. Tanto que se tivesse, não estava aí tão afetado pelas tuas próprias escolhas. Por ter escolhido errado, por ter escolhido diferente. E ao invés de se quebrantar e se humilhar perante a Deus, dizendo: Senhor, perdoa porque eu pequei. Perdoa porque eu fui tolo. Perdoa porque eu peguei a lamparina e achei que eu não precisava de você. Que o Espírito Consolador não servia de nada, eu só fui. Fui confiando nos meus bens, fui confiando no meu sexto sentido, né? Fui confiando naquilo que eu achava, no que os outros diziam, fui iludido e fui enganado. E a culpa não é dos outros, nós vivemos uma batalha espiritual. Da mesma forma que você não estava com o Espírito Santo, a outra pessoa também não estava. Da mesma forma que você errou, o outro errou. Então eu vou ficar perseguindo pessoas e condenando pessoas? Não tem sentido. Mas nós sabemos que elas tinham tudo, só que não levaram em conta a importância de Deus na vida delas. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Então eu preciso me preparar para quando Deus me chamar, para quando Deus chegar. Eu preciso estar cheio da unção de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do comportamento, cheio da obediência. Senão não adianta nada. Se a gente olhar até esse ponto aqui,
A vida de ambas, elas eram iguais. Não existia diferença. A diferença vai começar a existir com o tempo. É o tempo que prova todas as coisas. A forma que essas moças elas gastaram o tempo buscando óleo vai determinar o futuro delas. A forma que nós gastamos o nosso tempo hoje. E aonde você tem gastado o seu tempo? Onde você gasta a maior parte do seu tempo todos os dias? O celular, ele manda uma notificação, alguns celulares dizendo, olha, você ficou X tempo na internet. Você ficou X tempo no celular, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, olhando para baixo, queimando a tua retina, porque você vai ver que daqui um pouco você vai precisar usar óculos por causa do brilho da tela do seu celular. Pode olhar as crianças hoje, o quanto a visão delas já estão comprometidas por causa do brilho das coisas. Eu tiro o brilho de tudo, deixo no mínimo possível para não queimar os meus olhos. Graças a Deus, tenho 43 anos, trabalho com computador todos os dias e não tenho a necessidade de usar óculos. Por quê? Porque o brilho não fica queimando a minha retina. Então, ou você começa a cuidar das coisas que Deus te deu, ou elas vão começar a ser destruídas com o tempo. Você tem óleo? Eu acordo todos os dias para colocar óleo na minha lamparina. Eu estou esperando a Cristo todos os dias. Pela madrugada eu já estou acordado esperando o Senhor. A minha lamparina ela está acesa e eu tenho óleo todos os dias. Eu preparo o meu dia inteiro para acumular o óleo, para mim poder ter aquele óleo dentro da lamparina. E eu já acordo para a casa poder estar em ordem, para a vida poder estar em ordem, para Cristo poder me encontrar orando por Ele. E você? Como você faz? E aqui tem um ponto interessante que eu não trouxe, que é o versículo 5, que falava que elas achavam que eles estavam demorando, então todas dormiram. Só que uma questão é eu dormir ou eu relaxar, mas eu ter o conhecimento. O óleo já está separado. A outra é eu não ter nada, é eu só ir vivendo, deixando a vida me levar, a vida leva eu, e depois as consequências vêm e tem coisas que não voltam mais. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. E aqui chegou a hora de provar se aquilo que elas se prepararam foi o suficiente. O noivo está chegando, mas ele ainda não chegou. Quanto tempo essas moças deveriam estar com essa lamparina acesa? Quanto tempo isso iria ainda poder se durar? Nem sempre a gente pode emprestar ou contar com os outros. E a nossa fé é uma dessas coisas. O dia que você chegar, no dia do julgamento, você não vai poder falar assim, minha família é evangélica, e você? Não, porque eu faço parte. Não, mas o que você fez para mim? O que você já fez para Deus? Para e pensa, o noivo está chegando, Jesus está voltando. Ele disse que haveria tudo isso que está acontecendo. E aí? Tem vezes que eu paro de citar as coisas, você sabe por quê? Porque se eu posto as coisas desse jeito, não sobe, é censurado. Você não pode mais falar nem o que está escrito dentro da Bíblia porque é censurado. Sabe por quê? Porque a realidade está se confundindo com um livro. Então parece que eu estou incitando alguma coisa que Jesus já tinha dito que iria acontecer há muito tempo. E nós estamos passando por essas coisas. A tua lamparina está com óleo? Quanto tempo você aguentaria? Começa a pensar na tua vida. Começa a pensar em tudo que aconteceu. Você seria a noiva sensata ou a insensata? Você teria levado mais óleo ou não? Você sempre faz tudo às pressas de qualquer jeito. Não se importa e não mede a consequência. Aí você vira e fala assim, fiz sem pensar. Deus ele colocou o pensamento, você não fez sem pensar, você fez sem obedecer. Não imaginei que conversar com a cobra fosse trazer problema. Não imaginei que comer a fruta fosse isso. Não imaginei. Você imagina tudo da vida de todo mundo. Conhece tudo da vida de todo mundo. Mas da tua própria vida você não sabe nada. Se a gente continua, lá em Mateus 25, versículo 8 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: Aí as moças sem juízo disseram às outras: Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar.
Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram para o casamento e a porta foi trancada. Então é a continuação da parábola. Quem está falando conosco é Jesus. E esse é um dos sermões que ele não dá no meio de uma multidão. Ele está conversando apenas com os discípulos dele, com as pessoas que confiavam nele. Então ele estava dando um ensinamento um pouco mais profundo. Você imagina uma pessoa que na vida dela ela é obcecada por ter uma família. E aqui está falando em noivo, noiva, e ela já está sofrendo. Jesus não está falando nada desse mundo, mas ela já está sofrendo, já está sofrendo, já está sofrendo. Ou se uma pessoa que ela foi largada no altar, já está sofrendo. Como se a vida fosse apenas isso. E aí você pega uma pessoa que ela já está lá 20 anos casada, ela olha para o marido, ela olha para a vida, ou o marido olha para a mulher e fala, rapaz, que prisão, o que eu estou fazendo nesse lugar? Percebe que quando a gente começa algo sem Cristo, quando a gente vê, a gente está preso em algo que a gente não sabe o que fazer. Quando a gente entra confirmando com Jesus, não é o resultado que confirma que nós estamos certos, mas é a própria caminhada. Porque eu cresço durante a caminhada, eu me sinto satisfeito. Eu me sinto satisfeito em todas as etapas do processo. O que a gente não entende é que fidelidade, ela depende de Deus. A verdade, ela depende de Deus. O amor, ele depende de Deus. Não tem como você se juntar a alguém sem ter o Senhor, apenas na força de vontade e na confiança daquilo que você acha. Nem você é confiável. Nem você é confiável. A questão toda é que o diabo sabe o que ele pode te oferecer para te corromper. E a gente troca tudo pelo nada, pela ganância, pelo prazer, pelo momento. A gente troca o relacionamento com Deus por essas coisas. E aqui você vai aprender uma coisa que é importante sobre o Evangelho, que a fé, ela é algo individual. E às vezes a gente vê de forma equivocada, tentando se dividir a fé das pessoas. Eu posso dividir o conhecimento sobre Cristo, mas cabe a você buscá-lo todos os dias. Aí as moças sem juízo disseram às outras, deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E aqui elas perceberam que elas fizeram uma burrada. Que é sim, elas arrumaram o noivo, sim, elas tinham a lamparina, mas saíram com pressa. Não se prepararam. Simplesmente foram confiando que o acaso daria certo. Não, Deus não vai me abandonar, Deus não vai fazer. E chega lá, nossa, como pode, hein, Senhor? Não acredito que aconteceu isso comigo. Moças sem juízo, moças sem sabedoria, moças que não aprenderam a pensar antes de agir. Nós temos que pensar, sim, se aquilo está de acordo com Deus, se não está. E pensar é justamente poder validar se um pensamento vem de Deus ou não. Não colocando os meus interesses, mas entendendo, será que Deus ele me pediria esse tipo de coisa? Será que isso está de acordo com a palavra de Deus ou não? E aí elas olharam as pessoas que estavam à volta delas e falaram, vocês têm óleo, aí você podia me dar, você tem isso, aí você não pode me dar? Você não pode me dar isso? E essa é a responsabilidade que muitas vezes a gente faz o fracasso da nossa vida, e aí nós queremos que os outros paguem as nossas contas porque os outros têm. Deem um pouco de óleo para nós. Se o óleo é unção, é intimidade com Deus, como é que eu posso dar isso para outra pessoa? Eu não posso dar isso para outra pessoa, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Até onde vai a tua fé? Enquanto está dando tudo certo, glória a Deus, abençoado, Jeová, Jeová, e olha que as coisas saem. E quando acontece uma coisa que eu não esperava, será que ali eu já desisto? Ou será que é ali que eu recarrego a minha lamparina, que eu coloco mais confiança e mais óleo? Se eu não consigo entender o que Deus está tentando me dizer. E muitas vezes não é sobre nós a vida, é sobre os acontecimentos que vão acontecer por outros acontecimentos. A maior parte das pessoas, quando eu encontro num processo de evangelização, elas estão no fundo do poço. Porque você quer ver crente teimoso é aquele que fica com um pé no inferno e um pé na igreja. Esse não tem jeito de converter por nada, porque ele acha que ele sabe. Vive sofrendo. Vive em dificuldade.
Vive acontecendo coisa ruim, mas é eu sofrer. Não, isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Então tá bom, não vou ficar pegando teu pé. Pois as nossas lamparinas estão se apagando. Então ele queria falar assim, bom, vocês têm mais? Dá pra mim. Dá pra mim, eu já gastei o meu, mas dá o teu pra mim gastar também. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. Ah, não acredito, eu não acredito, tá errado, esse evangelho não é assim não, Deus é amor, Deus ele ia ajudar as moças, não, ele ia dar para as outras moças, não funciona assim, eu creio num Deus que ele é maior, ele não liga para as coisas, Deus ele gosta do amor, ele não se importa se tá fazendo o contrário àquilo que Deus ensina, não, ele não se importa, mas a palavra fala que a moça não deu óleo, mas nós não tem que amar os outros, não tem que ajudar os outros. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. A fé que eu tenho não dá para dois. A fé que você tem não dá para dois. Em um relacionamento, se só um tiver fé e o outro não tiver, não dá para você pegar o óleo de um e transferir para o outro. Não faz essa transferência. E aqui o evangelho ele começa a se revelar. Porque nós estamos vivendo essa vida para fazer uma escolha. Se é sobre o céu ou sobre o inferno. Veja que Jesus ele fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. É o simbolismo desse quarto. Como se estivesse preparando, olha, Jesus ele foi lá e ele vai voltar, ele foi preparar o quarto para nós. E a noiva não é a igreja, a noiva no simbolismo somos nós. Porque a igreja, enquanto instituição, hierarquia e coisa, faz o menor sentido se perante a Deus todos nós somos iguais. A igreja é o lugar que nós vamos para dividir a palavra, para dividir o testemunho. Não é lá para ficar achando que aquilo ali vai fazer, é como se fosse uma escola aquilo. Você pode fazer um homeschool, estudar na sua casa, viver segundo aquilo que o Senhor ensina, ou você pode ficar lá estudando só uma vez por semana. 1 hora, todo dia na tua casa ou 1 hora por semana? Vê o que é mais eficaz. Veja o que muda a tua vida e o que não muda. Veja se ora. Se quando Jesus voltar vai ter óleo na tua lamparina para você suportar. Ou não. Você vai querer voltar lá pedindo, você não faz uma oração para mim? Você não dá um pouquinho do óleo para mim? Se vocês querem óleo, vão comprar. O noivo chegando. As coisas acontecendo e elas tiveram que sair de lá para comprar o óleo para a lamparina. Elas tiveram que sair de lá para voltar a aprender a base, para ler a Bíblia lá em casa, para ouvir o louvor, porque no tempo que foi chamado estava ocupado demais, estava sentindo ódio demais, estava sentindo raiva demais, estava sentindo pena demais, estava se vitimizando demais, mimimi demais. E aí, o que será que aconteceu? Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e quando estavam fora, o noivo chegou. E aí? Das 10, 5 estavam lá, 5 não estavam, porque tiveram que sair para buscar algo que elas não tinham. E elas não tinham, por quê? Porque quando Deus colocou dentro do coração delas, elas ignoraram. E aí a culpa é de quem aqui? A culpa é das amigas que não quiseram dar óleo? A culpa é do noivo que não avisou que viria? Você percebe que é isso que nós fazemos. Colocamos a culpa nos outros. E o evangelho é quando eu olho e falo, você sabe por que eu não entrei na festa? Porque Deus disse para mim pegar óleo e eu não peguei. Deus pediu para mim vigiar e eu não vigiei. Deus pediu para mim fazer as coisas e eu não fiz. Deus colocou dentro do meu coração que essa não era a pessoa certa, que esse não era o jeito certo e eu não escutei. Deus pediu para perdoar e eu não perdoei. Deus pediu para amar e eu odiei. Deus pediu para mim confessar e eu não, eu tive orgulho. Deus pediu para mim parar e eu falei, não, essa é só a última vez, é só mais um dia. E assim eu me viciei. E aí nós colocamos e queremos jogar o problema. Ah, culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa de não sei quem, culpa de não sei quem. E o noivo chegou, e aí? As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram para ele para a festa de casamento. E você sabe o que aconteceu depois? A porta foi trancada. E se você continuar lendo a passagem, as nossas queridas, amadas
As nossas noivas tolas, elas chegaram e bateram na porta. E o noivo fala: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. E a porta ficou fechada. E fim, acabou. O inferno vai ser exatamente desse jeito. E eu não falo para colocar medo, mas vai ser justamente assim. Você acha que você vai sair buscar os teus interesses, que sempre vai ter tempo para buscar o Senhor, que não tem problema não ler a palavra todos os dias, que não tem problema não ouvir o devocional, não evangelizar, não fazer nada, que não tem problema não ter frutos, que não tem problema deixar a igreja orando e ser nada, que você não aprendeu nada, que não tem problema ficar idolatrando, que não tem problema fazer tudo errado. Tudo tem problema. Se você não tem uma vida espiritual hoje, você tem um problema. Se você não lê a palavra de Deus todos os dias, você tem um problema. Porque a hora que o noivo chegar, e o noivo é Jesus Cristo, para a sua segunda vinda, você vai achar que ele está demorando. A tua fé não vai ser o suficiente. Você vai querer começar a buscar coisas que você já deveria ter buscado. E aí, não adianta mais ficar batendo na porta, dizendo: Senhor, Senhor. Então, é isso que a frase diz. Quando sentimos o chamado de Deus, o nosso propósito se torna maior do que a nossa vida. A nossa vigilância pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor. Não é sacrifício acordar de madrugada. Eu dormir um pouco a mais não vai trazer nada para minha vida, não vai colocar óleo na minha lamparina. Mas cada dia que eu acordo de madrugada, eu tenho a certeza que eu vou ter o suficiente e a porta não vai ser fechada e comigo ficado lá fora. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que você entenda a importância da leitura da palavra de Deus todos os dias, de ouvir os louvores, de se manter em oração, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a presença do Espírito Santo, de evangelizar, de testemunhar, de questionar os teus sentimentos, de cuidar da sua própria vida, de agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.